A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Nessa semana que nós acabamos de findar, nós comemoramos um dia assim muito especial. Foi dia do que, gente? Foi sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. Então, de fato, eu espero que você tenha feito um mimo para a tua dona ou para a sua filha, enfim, uma palavra, um carinho, tenha feito um agrado. E se não fez, é hora de você pedir perdão, que ela está com cara feia com você. Então você ajeita as coisas aí, né, para você sim abençoar. Quando você for dar um presente para a sua patroa, tenha santa paciência, não vá comprar um escorredor de macarrão, uma panela de pressão, porque ela reclamou que não tem em casa, e vamos, comprei um presente para você. Isso não é para ela, é para casa. E algumas coisas você dá para ela, mas pensando em você. Então você arruma isso, porque ela gostou, mas ela está dizendo, então ele comprou um jogo de prato novo, mas é eu que tenho que lavar. Então arruma esse trem e abençoe o coração da sua esposa. Então foi o Dia Internacional das Mulheres. Tivemos uma reunião aqui muito agradável na sexta-feira à noite com as mulheres. Então vocês estão de parabéns. Assim, realmente uma reunião extraordinária, linda. Várias mulheres chegaram, a noite da massa, e nós viemos juntos, tivemos uma palavra, e foi assim um privilégio. E hoje eu queria falar um pouquinho de uma outra mulher. Pensei muito em vocês, orei pelas mulheres, para que Papai do Céu pudesse abençoar vocês, mas no meu coração não saía a figura dessa mulher chamada Abigail. Confesso que eu tentei até ministrar e li outras situações no transcorrer da semana, mas a Abigail estava lá no meu coração, e Deus dizendo, meu filho, você pode procurar o que for, mas eu quero que você leia e fale sobre Abigail. Então nós vamos aqui ler um pouquinho sobre a história dessa mulher notável. Então capítulo 25, versículo 14, quando Abigail está recebendo uma informação preciosíssima daquilo que estava para acontecer em sua família, em sua casa. Então o texto diz assim: ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles apacentando o nosso rebanho. Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho, e o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante, que ninguém consegue conversar com ele. Segundo o texto que acabamos de ler, nós percebemos claramente Abigail recebendo uma informação a respeito de uma situação que estava prestes a acontecer em sua família. Seu marido, chamado Nabal, tinha acabado de arrumar uma enorme confusão, uma contenda, colocando então em risco a sua preciosa família. A palavra que Abigail ouve define o momento em que ela estava vivendo. Aquele servo simplesmente diz a ela no final desse relato: considera, pense muito bem
a respeito daquilo que a senhora vai realizar, porque a destruição de sua casa está a caminho. Nós ficamos imaginando então na responsabilidade, no enorme peso que é colocado sobre os ombros desta mulher, como se não bastasse ter que administrar sua vida pessoal, sua família, sua casa, agora ela precisa resolver um problema que propriamente dito não era seu, mas que envolvia a sua vida. Isso nos leva a um pensamento simples hoje de manhã, que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque é por conta delas que nós favorecemos o bem ou o mal, a morte ou a vida. As decisões que tomamos, elas podem colocar em risco uma estrutura, e a estrutura pela qual nós fazemos parte, conforme é a história desta mulher. Quando pensamos a respeito de Abigail, nós vamos descobrir que a vida dessa mulher não era uma vida fácil, era uma vida um tanto complicada. Isso porque, embora fosse uma pessoa com características extraordinárias, e o texto do capítulo 25, versículo 3, apontam para as suas características de uma forma mais objetiva, dizendo assim, que o nome da esposa de Nabal era Abigail, e que essa mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. Então você vê que Abigail tinha qualidades maravilhosas, uma mulher agradável à vista e inteligente, de bom senso, com maturidade. Então, embora ela tivesse toda essa condição, ela havia se associado, casado com alguém que era totalmente diferente, com um homem que pendia para um estilo de vida maligno. A Bíblia o apresenta desta forma: a mulher, Nabal, seu nome, sua mulher era inteligente, agradável, versículo 3 ainda, no entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Eu estou lendo na versão King James, mas aí na sua versão diz que Nabal era como? Como ele era? Como? Duro e maligno em todas as suas práticas ou obras. Então você vê, de fato, quem era esse homem. A Septuaginta, a tradução mais antiga e notável do Antigo Testamento para o grego, traduz desta forma a pessoa de Nabal: um homem como o cão, que descendia da casa de Caleb o quenezeu, companheiro de Josué, que recebera a sua herança na região de Hebrom. Então a Septuaginta chama Nabal de um homem como o cão. De fato, Nabal era um homem inconsequente, suas atitudes constantemente colocavam em risco a sua família, desafiavam as pessoas à sua volta e afrontavam a Deus. Era de fato um homem orgulhoso, arrogante, prepotente, nariz empinado. Olhe para quem está pertinho de você e pergunte: esse é você? O pastor está falando de você? Principalmente nessa parte do nariz empinado. Talvez você não seja tudo isso, mas talvez o seu narizinho seja um pouquinho empinado. Cuidado, filhão, porque se for muito, o pai lá de cima pode fazer chover e você morrer afogado. Então, esse homem era assim, não reconhecendo a Deus em sua vida.
Olha que a Bíblia é tão preciosa em dizer que era pertencente à família de Calebe. Você vê e se lembra da história, Calebe havia se notabilizado por ter um espírito diferente, por ter um espírito que agradava a Deus, que o diferenciava dos outros, e por ser esse homem precioso a Deus. Deus disse nos dias da liderança de Moisés, que somente Calebe e Josué iriam possuir a herança da terra prometida. É dessa família que Nabal vem, de uma família que Deus já tinha abençoado de uma forma especial e extraordinária. Mas esse homem dá de ombro aquilo que Deus já havia feito na história de sua família. Para ele não importava, ou o que de fato lhe era importante, eram os bens que ele possuía e a forma que ele vivia, sem levar em consideração aquilo que Deus tinha feito e realizava a seu favor. Nabal era o tipo de homem que pensava que tudo que ele possuía era resultado do seu próprio esforço, sem parar para pensar no que a Bíblia informa. Esse homem simplesmente achava que o fruto do seu trabalho, seu esforço, é que produzia tudo aquilo. Ora, meus irmãos, a vida é um dom divino, e tudo aquilo que realizamos e obtemos é por conta da graça e do favor de Deus às nossas vidas. Por isso que o escritor do Novo Testamento diz que toda boa dádiva, diga boa dádiva, diga boa dádiva, mais uma vez, boa dádiva. Deixa eu lhe perguntar, você tem sido abençoado no seu trabalho, meu irmão? Está trabalhando e todo mês Deus te abençoa financeiramente? Você mudou para uma casa boa, trocou de carro, ou você tem à sua volta situações que você julga boa dádiva? Você tem que entender que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde, queridão? Quem é que te deu? Quem é que te favoreceu? A inteligência, a saúde, o ar que você respira, a família boa que você tem, o maridão que você tem, ainda que ele seja um pouquinho nariz empinado. Tudo isso foi o Senhor que te ajudou a conquistar e ter, e você podia dizer aleluia hoje de manhã, e você podia ser agradecido. Nabal era um homem assim, arrogante, não reconhecia Deus em sua vida, menosprezava a história, e vivia e agia de uma forma sem se importar com aquilo que os outros pensavam. Estava naquele discurso: eu sou sempre assim, eu sou sempre assim, Gabriela, e sou assim, não vou mudar, e ponto final. Gosta de mim ou não gosta, eu sou assim, acabou. Você vê que o homem que traz uma informação, Abigail, ele diz a Abigail com essas palavras: o nosso Senhor, versículo 17, é um homem perverso e arrogante, ninguém consegue falar com ele. Isso foi um funcionário, um servo, um homem que dividia intimidade com Nabal, dizendo à patroa a respeito de quem ele era. Então tem gente assim, que não se importa com aquilo que os outros pensam a respeito de si, vive e age dessa maneira: eu não tenho que dar satisfação a ninguém, eu vou onde eu quero, eu escrevo na internet o que eu penso, no Face eu ponho a foto que eu quero, a vida é minha, ponto final. A vida é sua, vírgula, a vida sua pertence a Deus, e você tem que dar satisfação a Ele e à sua igreja, se você pertence a ela, miserável. Então você não pode andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você tem que prestar atenção, porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua família, para se fazer forte para aqueles que têm um coração bom e íntegro para com Ele. Então Nabal não estava preocupado, vivendo de qualquer maneira. Então essa mulher especial estava associada a esse homem. E aqui surge um pensamento: o que leva uma mulher inteligente, com predicativos extraordinários, bonita de se ver, casar com um homem desse, um tribufu do inferno? O que leva? Como pode? A Bíblia não nos dá pistas a respeito de como Abigail chegou em Nabal. Abigail, cujo nome significa
alegria. Você pensa como a alegria dessa mulher fora roubada no simples ato da convivência com esse homem, dia após dia. Embora alegria, triste. Embora a expectativa de seus pais, ao dar o nome a ela, essa menina vai vibrar de alegria enquanto viver. Mas dentro de casa, alguém roubava a sua alegria. Nós podemos especular situações, mas não afirmá-las. Mas dentre os pensamentos, um deles me agrada muito. Naquele tempo, os pais arranjavam os casamentos de seus filhos. Era assim o procedimento natural da cultura da época. Então veja só, se este foi o caso, veja só o tipo de compromisso que os pais de Abigail arrumaram para ela. Arrumaram uma enorme confusão. Seus pais simplesmente entenderam que sua filha seria muito feliz e bem protegida se estivessem com um homem que possuísse muitas posses e fosse rico. Às vezes, irmãos, nós criamos uma ideia em nosso coração, e por conta dessa ideia, logo uma visão distorcida a respeito de nossa casa, de nossos filhos, vem à nossa vida, e nós colocamos em prática, em ação, aquilo que Deus não deseja, porque nós tomamos decisões e atitudes baseadas por vista. Então achamos como os pais de Abigail, achamos muitas vezes que um homem como Nabal, por ter muitos bens, é um homem que tem a bênção divina. Nós logo aprendemos com o texto, que ter recurso não significa bênção divina, e nem ausência de recurso significa ausência divina. Então, essa mulher, por ser obediente como era, simplesmente ela acatou o desejo de seus pais, e agora vivia na manutenção de sua família, procurando equilibrar a estrutura de seu lar, para que ela não fosse destruída, tudo por conta de uma visão familiar a seu respeito. E aqui vale uma ressalva a cada um de nós, principalmente aqueles que são pais. Devemos sim tomar o cuidado, e muito cuidado, com aquilo que nós projetamos para os nossos filhos, com aquilo que nós almejamos para os nossos filhos. Aqueles que têm meninos, cuidado, porque a maioria dos casos, o pai quer que o pé direito ou esquerdo do filho seja igual ao do Messi ou do Kaká. Então o pai trabalha nessa visão, para que o filho seja o que ele quer, e às vezes seja o que ele se frustrou na vida. Encaminha a filha do mesmo jeito, nas suas escolhas e preferências, e nós trabalhamos assim, porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Nós damos direção aos nossos filhos, mas a boa pergunta é: que tipo de direção, de projeto, de plano estamos executando a favor de nossa família? Será que nós não estamos correndo risco de colocá-los em uma situação danosa, perigosa, por conta daquilo que nós queremos e não daquilo que Deus quer realizar? Levando os nossos filhos ao final a uma prisão terrível. É aquela situação que o pai insiste que a filha tem que fazer medicina, porque é medicina que dá dinheiro, porque medicina cuida da família, que medicina, mas a filha já falou: papai, não tem condição, e vai nessa toada, e essa briga que não tem fim. E alguns filhos acabam se submetendo por conta da ingerência do pai. Mas é importante cada um de nós lembrarmos hoje que precisamos aprender a levar constantemente os nossos filhos em oração constante no altar do Senhor, pedindo a Deus: faça-se a tua vontade, Senhor, e não a minha. A tua vontade, não a minha. A tua vontade e não a minha. Não só com relação aos filhos, mas com relação ao casamento, com relação às decisões de casa, porque por conta de nossas decisões,
a bênção vem ou vem a luta também. Então você pode dizer para quem está pertinho de você: suas decisões vão ajudar ou prejudicar. Diga: suas decisões vão ajudar ou prejudicar. Suas decisões vão ajudar ou prejudicar. Queira Deus hoje de manhã que as suas decisões sejam pautadas pela oração, sejam pautadas pela fé, sejam pautados por aquilo que Deus fala, e que você entre por aquilo que Deus diz, porque ao entrar por aquilo que Deus fala, você vai estar no centro da vontade de Deus, e no centro da vontade de Deus, este lugar é bom, é agradável e é perfeito. Então, se Deus lhe disse não, é não, minha filha. Se Deus disse sim, é sim. Não fique acomodando a sua teologia para dar vazão aos desejos do seu coração, porque Deus não muda a sua teologia, Ele não muda o que Ele é. Você é que precisa observar o que Ele fala e o que Ele diz. Então, ontem eu estava lendo a respeito de uma matéria na internet de uma pastora que no passado pregou o evangelho, contou a respeito da transformação que Deus havia feito. Ela veio da questão do lesbianismo nos anos 90, ocupou os púlpitos do país inteiro, dizendo que Deus fez, mas agora se associou com uma outra dona, e agora as duas são pastoras de uma igreja, inclusive em São Paulo, que é uma igreja de... pronto. E dizendo que a Bíblia não fala isso, que ela estava errada no passado. Então, mudando tudo. Pecado, meu irmão. Deus fez homem e fez mulher, ponto final. E Ele não vai mudar, você pode mudar. E aqui nós amamos e respeitamos qualquer pessoa, mas a Bíblia ensina assim, e nós ficamos com a Bíblia, amém, querido? Então veja, essa família, essa mulher se encontra nessa jornada, enfrentando todo esse quadro de um marido que tinha esse comportamento, e agora dentro dessa situação, nós olhamos o que ela ouve, e agora Abigail tem uma situação, ela precisa resolver a história. Será que você tem que resolver alguma situação para os dias que virão? Algo que alguém fez, uma palavra que alguém disse, uma condição de sua família, tem que conviver com algo. Então preste atenção, algumas lições práticas que vão te ajudar. Em primeiro lugar, você precisa compreender e entender que a partir do momento que você se associou com alguém, principalmente na esfera da aliança, do casamento, a sua vida passou a ser comum, em todo sentido. Não tem mais essa conversa bacana, que eu sou assim e que ela é assim, eu tenho as minhas contas assim, ela tem as dela assim, eu vivo assim, ela vive assim. Nós somos uma carne só, de maneira que a doença que invade a minha casa pela porta A, chega até a porta B, que sou eu, ou se entra pela porta B, bate na porta A, que é a minha mulher. Então eu preciso cuidar muito bem de minha vida, porque o que eu faço atinge os meus filhos, o que os meus filhos fazem atinge a minha esposa, o que a minha esposa faz chega ao meu coração. A luta passou a ser comum. Então é impressionante de quando em quando a gente entender ou pensar que existem pessoas que depois de uma aliança, principalmente com o casamento, elas entendem: não, esse problema não é meu. Como não é seu? Olha, vamos pensar um pouquinho. Você pode ter suas concepções, mas pense, você é uma pessoa inteligente. Com isso não estou te chamando de burro, mas você deve pensar. Veja, querido, você tem um salário, sua esposa tem um salário. Então aí vocês dizem: não, mas meu salário é assim, o dela é assim. Aí a cor do marido está no vermelho, quase afundando no fundo do poço e matando ele afogado. E você é dona, andando no shopping, comprando não sei o que, comprando porque a conta é sua e ele não tem nada a ver com conta, ele que se vire com isso. Você está errada. Você precisa falar com o seu marido: meu bem, a sua conta vermelha vai dar tanto de juro, e tanto de juro vai tirar do nosso filho, vai tirar de nossa casa. Da minha conta está sobrando um pouquinho de dinheiro, então eu vou te fazer um carinho e depois vou cobrar um juro alto por conta disso, tá bom? Então pode levar, mas vou pôr na minha caderneta e na hora exata, sabe aquele carro que eu quero? Então você vai me ajudar. Então, ou você me dá o seu carro, que é melhor, nada com o meu, até você me pagar a conta, entendeu?
Ou então, bacana, você que ganha bem e vê a sua esposa correndo, veja, trabalhando sol a sol, você devia orar para Deus te dar um baita de um emprego extraordinário, internacional, para você chamar a sua esposa e dizer: meu bem, eu quero te ver igual uma princesa, tomando chá tarde com as suas amigas, se preparando para me receber quando eu chego à noite, mas você fica pondo a sua mulher para fazer hora extra, rapaz. Pensa na sua alma. Tudo é comum, passa a ser comum. Então o que eu faço é muito importante no meu dia a dia, minhas decisões e atitudes, porque o que eu faço, alguém pode procurar a minha mulher e dizer: se prepara para resolver o problema, porque a sua casa está pronta para uma guerra terrível, porque o seu marido arrumou confusão. Você podia dizer para quem está pertinho de novo: meu bem, dá uma melhorada, tem dó. Ou dá um empurrão quem está perto, vamos melhorar. Não dá para vocês dois não falar para o outro, né? É complicado. Aí fica meio fora da sintonia com a mensagem. Aí você é obrigado a ter que a gente orar pelos dois aqui na frente. Tira o meu bem e diz: pronto, dá uma separada nesse negócio. Ou pelo menos você diz: santo varão, melhora aí. Então veja, tudo é comum. Vamos dizer assim, gente, ó, tudo é comum quando a gente casa. Vamos lá, tudo é comum quando a gente casa. Tudo é comum, gente. Dores, alegrias, vida financeira, filhos. As preocupações de minha esposa são as minhas, a do meu marido também são minhas. Às vezes eu tenho que caminhar com a minha mulher e ela tem que caminhar mais comigo. Ela tem que aturar a minha família. E aturar a minha família, imagine 3 pastores, um dando ordem do outro, de quando em quando mesmo, reunião de almoço, um quer pregar para o outro, não quer dizer da sua estratégia que é melhor, que a igreja que é melhor, vira uma confusão. Belial chegou. Então, as meninas estão lá, elas têm que, Deus, onde nós vamos agarrar com esses caras? De quando em quando, eu tenho que agarrar com a família dela, com algumas coisas que eu entendo, muito espiritual que nós somos. Essas atitudes aqui não tem Deus não, entendeu? Então tem que aguentar. E é assim, porque ao tomar a atitude de caminhar com a minha esposa, eu deixo ela feliz, abençoada, eu cuido dela, e quando eu cuido dela, ela cuida de mim e dos meus filhos. Se você entendeu, você podia dizer amém hoje de manhã, querido? Você podia dizer aleluia hoje de manhã? Vamos caminhar, para frente, gente. Olha, me impressiona uma segunda visão a respeito da história de lição, me impressiona a prontidão de Abigail para se resolver o problema. Olha, sem procurar uma audiência com o responsável pela crise. Abigail não foi falar com Nabal, ela não foi atrás de Nabal, querer entender as razões de Nabal. Ela já sabia quem Nabal era, um homem maligno. Não foi tirar uma satisfação do porquê Nabal fez o que fez. Também, queridão, ela não fica aqui perdida ou parada para saber Davi, ou falar com Davi num primeiro momento. Veja, ela ouve, ela conhece a situação, e com uma atitude positiva, sem amargura, cheia de humildade, procura resolver. Tem hora, querido, que não adianta você querer discutir o problema. Não adianta você querer parar para discutir as situações que levaram fulano a fazer o que fez. Você precisa urgentemente resolver. E Deus te deu graça, inteligência, saúde, vida espiritual, dotou você de dom, de talento, para que você resolva, para que você vá à frente, para que você dê passos consistentes na solução ideal. E aqui vem um pensamento que é extraordinário. Alguém disse assim: quando você anda muito tempo com uma pessoa, você passa a ser igual a ela. De quando em quando encontramos com alguns casais que parecem irmãos. Mas é interessante você observar que, embora a Abigail convivesse com Nabal, fossem tão diferentes, continuaram diferentes. Abigail não se permitiu mudar de atitude, de palavra,
de comportamento, de bondade, de generosidade, de altruísmo, de gente que resolve as crises da família sem ter amargura na alma, resolve porque tem que resolver, de gente que não está procurando subterfúgio, uma justificativa para dizer acabou. Abigail não estava procurando justificar nada, ela estava procurando resolver em favor de sua casa, não estava procurando achar uma situação que desse vazão e que lhe desse força para dizer, bom, agora biblicamente eu estou livre, não, biblicamente eu também posso perdoar. Então Abigail, de uma forma positiva, ela avalia a situação. A Bíblia diz, você pode ouvir, versículo 18, naquele momento, ela pegou tantas coisas que possui em sua casa, pães, vinho, ovelhas, orientou seus servos e partiu em direção àquele que estava ofendido. Foi acudir a situação, foi resolver o problema, foi tratar com um coração positivo. Olha, de quando em quando nós temos enorme dificuldade para ganharmos certas pessoas para Jesus. Às vezes o marido, ou a esposa, ou até um filho, porque há muito pensamento inconsequente tomando o coração de muita gente, que faz parte da comunidade dos santos, mas que em casa eu não sei que parte de comunidade que faz, porque chega em casa com o marido que não compreende, com a esposa que não entende, ou com o marido, ou com o filho. Então chega lá e começa a dar um testemunho terrível, porque na igreja aquela irmã fofocou de mim, porque o pastor falou não sei o quê, e o marido que está lá, que é um Nabal, pronto. Como é que vai ganhar? Não ganha, minha filha, porque o primeiro culto, a primeira igreja que a gente tem, é dentro de nossa casa, é lá dentro. Essa mulher, ela resolve de uma forma positiva. Você podia dizer para quem está pertinho de você, você precisa ser mais positivo, um coração melhor, a sua alma tem que resolver, queridão, mas coração bom, tem que resolver, resolva, deixa de ficar chorando pelos cantos, querer uma audiência com fulano, mas por que você gastou tanto e o cartão de crédito agora? Já gastou, dona, não tem jeito, pronto. Levanta a mão, glorifica, pede ajuda e resolva. Ajeite, entre em concórdia, entre em aliança, promova uma situação de bênção. Olha, nós ficamos impressionados. Você pode olhar e ver o discurso de Abigail. Ela era uma promotora da paz. Vamos dizer promotora da paz, vamos lá? Promotora da paz. Já pensou? Davi vindo com o exército para cá para matar, o marido para o lado de cá, e Abigail aqui, e agora? Vou falar com quem? Eu tenho que resolver o dilema de Davi com Nabal, eu tenho que pôr os dois em concordância, eu tenho que ajudar esses dois. Estava do lado de quem? De Deus, da sua família. Você está do lado de quem? Às vezes colocando mais combustível no problema, criticando mais, pondo mais lenha no assunto, trazendo mais contenda. E se você leva contenda, há um segredo para quem está envolvido com você: tirando do vosso meio, diz Provérbios, o maldizente, o que promove a contenda, cessa a ira e cessa a discussão. Então quem sabe, lá no seu lar, eles contenda, porque você provoca contenda, mas se você sair, tudo vai ficar na paz. E não fique dizendo ninguém me tira, porque há um que tira você, sim senhor. Tem um Deus lá em cima que se ele não gostar de você, você está enrolado. Então veja, aqui é uma situação, promotora da paz. Não perde tempo para saber quem tem razão, quem não tem razão, ouve informações de cá e de lá, e parte para resolver a situação.
E eu quero glorificar a Deus nessa manhã, que só pode promover a paz, promover o amor, promover a graça, ter longanimidade, ter um domínio próprio, quem é cheio do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está nesse lugar para te dar toda a condição para você resolver as crises e os problemas que você está enfrentando no seu trabalho, na sua faculdade, no seu lar, e ao final o nome do Senhor ser glorificado. Essa mulher tem essa capacidade. O seu discurso é um discurso diferente do seu marido. Enquanto Nabal ofendia, Abigail passava o bálsamo. Enquanto Nabal dizia de Davi que ele não valia nada, Abigail dizia: tu serás o próximo rei, não leve em consideração meu marido, que ele é um homem inconsequente. Enquanto Nabal recusava a oferenda e o presente, Abigail levou presentes a Davi. Enquanto Nabal era altivo e orgulhoso, em pé com seu nariz, Abigail, quando vê Davi, ela se prostra de joelho e fala ajoelhada a Davi: perdoa a nossa família. Por certo, essa é a posição que o pai quer dos seus filhos, que nós cresçamos de joelhos em sua presença. Então essa mulher promove a paz. E quem promove a paz? Quem é humilde, quem tem uma condição diferenciada, tem excelência na vida. Deus olha lá de cima e Deus conserta o que está quebrado. Deus arruma a crise que chegou. Deus aplaca situações e executa por conta própria a sua justiça, que é perfeita. Então você vê, versículo 32, o que acontece. Vale a pena ler a história, o que ela fez, mas veja o que Davi diz após o encontro de Abigail com Davi, quando ela lhe oferece presentes e lhe pede perdão. Versículo 21, 22, 23, você vê ela pedindo perdão. Versículo 24, aí Davi diz assim, versículo 32, Davi declarou a Abigail. Primeira vez que Davi fala com Abigail, primeira vez. É interessante, você vê o momento que Davi estava atravessando, era tão difícil, que quando Saul procurou matá-lo, ele não quis tocar em Saul. É o capítulo que antecede essa história, dizendo: eu não vou colocar as mãos no ungido do Senhor, e não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas aqui, Samuel tinha acabado de morrer, referencial de liderança em Israel. Davi desnorteado, é ofendido, a ofensa entra na alma, e ele parte para a vingança com as suas próprias mãos, dizendo: nenhum menino vai ficar vivo da casa de Nabal. E agora Abigail vem com palavras preciosas, e esse homem enfurecido é aplacado e diz, versículo 32, primeira palavra que ele diz a Abigail, qual que é, gente? Primeira expressão. Não é gostoso a gente pensar que existem pessoas que têm a capacidade de ministrar em nossa vida de tal maneira que o nosso coração é mudado, a palavra nossa que tinha uma direção, o nosso discurso de raiva é transformado num discurso de louvor e adoração ao nome do Senhor. Deus quer mudar o discurso de muita gente em sua casa, em sua vida, à sua volta, por causa de sua vida, por causa do instrumento que é a sua vida no meio daqueles que você convive. Davi diz: bendito seja Deus. Queira Deus nesses dias que as pessoas vão começar a glorificar ao Senhor por causa de você, por causa daquilo que você fala, por causa daquilo que você vive, por causa daquilo que você realiza. Que Deus use a sua vida para que o louvor seja rompido no coração de muita gente amarga, de muita gente necessitada. E eu quero hoje glorificar o Senhor, porque isso é um fato, é uma verdade. E também lhe perguntar: quantos gostariam de, como Abigail, serem usados por Deus para que os homens e as mulheres pudessem glorificar o nome de Deus? Podem dizer amém hoje de manhã. Que seja assim em sua vida. Davi diz: bendito seja o Deus de Israel. E um reconhecimento é dado por Davi, que hoje te enviou ao meu encontro. Isso é obra divina, testemunho, foi Deus quem fez assim. Eu estava prestes a cometer um erro, um desatino, um problema gravíssimo ia acontecer, mas por causa de você,
o milagre chegou. Foi Deus quem fez isso, foi Deus que Deus ajude a sua vida, para que tudo aconteça nessa dimensão, em sua casa, na sua família, com seus amigos, que eles possam dizer: graças a Deus, você foi enviado ao meu encontro, graças a Deus, Deus te colocou no meu caminho, graças a Deus, Deus te colocou antes que eu fizesse algo errado, Deus colocou você na minha história. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Você pode olhar para quem está pertinho de você e dizer: graças a Deus, Deus te colocou no meu caminho, na minha história, por causa de você, da sua vida, o milagre é possível. O milagre é um fato. Então, por conta desse posicionamento de Abigail, o louvor, ele surge, a adoração, ela surge. Isso nos leva a um pensamento nessa manhã: não fique olhando só para o problema, achando que o final chegou, que não tem jeito, não tem solução, que agora a estrada da vida, ela se tornou numa situação de um precipício íngreme, sem razão, sem solução, e que vou morrer. Não pense assim. Olhe para a história dessa família e veja que ao final de tudo, o louvor chegará na sua vida, na sua casa, na sua família. Pessoas irão valorizá-lo por aquilo que você está realizando e fazendo no nome de Deus. E você podia dizer aleluia hoje de manhã. Então Davi louva, diz: foi por tua causa que hoje eu não cometi tamanho erro. Louva então a pessoa de Abigail, a elogia, dizendo: que sabedoria, seja abençoada, seja enriquecida. Você já pensou que valor tinha isso para Abigail? Conviver com um homem duro, maligno, e agora o rei de Israel, já ungido por Samuel, ainda não em posse, dizer a ela: você é uma mulher especial. Enfim, Abigail sai da presença de Davi, volta para casa, e Nabal está fazendo o que? Interessante, versículo 36. Quando retorna, encontra Nabal numa bagunça, numa grande festa de rei, bêbado, embriagado, nem aí preocupado com nada, nem percebendo do perigo que rondava a sua casa. De quando em quando é assim. Você preocupada com a salvação da família, do marido, em casa, muita gente sem se dar conta do perigo que pode chegar mais cedo do que pode imaginar. Ela não diz nada, porque o momento não era oportuno. Era uma mulher sensata e inteligente, sabia que não era hora de falar. E de fato Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, tempo para tudo, para falar e estar calado. Então não fala. O marido levanta no outro dia, já melhor da ressaca, da bebida. Então ela diz a Nabal o que havia ocorrido, versículo 37. Ela lhe contou, e veja o que aconteceu. Só o fato dela contar, a Bíblia diz que o coração de Nabal parou no peito, e ele ficou paralisado como uma pedra. Versículo 38, vamos ler, gente. Que está escrito aí? 10 dias se passaram. O que aconteceu, gente? Como é que é? Morreu de que jeito? Como é que foi? Está no texto aí. Feriu quem? O Senhor a Nabal. Deixa eu lhe dizer hoje de manhã: não procure a justiça com as suas próprias mãos. Não procure resolver do seu jeito. Deixa Deus tratar dos assuntos que envolvem a sua vida. Apenas seja exemplar, com um coração bom, íntegro, de maneira que ninguém possa dizer absolutamente nada daquilo que você está fazendo, porque a justiça pertence ao Senhor. Deus então interferiu e disse: o tempo de prisão dessa mulher acabou, eu vou abençoá-la. E Nabal então foi ferido, e assim terminou a sua vida. Uma história
extraordinário de uma mulher que consegue equilibrar a sua família, resguardar sua casa, abençoar seu lar, e o nome do Senhor ao final é glorificado. Hoje de manhã eu quero orar com você, com o seu coração, orar por conta das lutas que você enfrenta, dentro de casa, fora de casa, para que Deus te dê a graça, a excelência, para saber se conduzir em meio à luta que você enfrenta, nessa visão de que Deus irá abençoar a sua vida. Mas também quero orar com você, porque pode ser que, embora você esteja na comunidade e até entenda que você é bom demais, mas em algum aspecto você é muito parecido com Nabal, muito parecido, olhando a família, fazendo como quer, não se importando, é assim, é assado. São varão, cuidado, porque Deus vê cada um de nós, e a tolerância do Senhor conosco, ela pode terminar. Então é tempo da gente averiguar nosso coração e mudar o nosso comportamento na presença do Senhor. Deus vai nos conduzir em triunfo, se nós tivermos o desejo de servi-lo, de adorá-lo e pedir a Ele: Senhor, nos dá um coração excelente, uma vida notável, uma vida extraordinária, que vá glorificar o Teu santo nome, de gente que sabe conduzir a sua vida em meio às crises, resguardando sua casa e a sua família, para a glória do nome do Senhor e a alegria do lugar onde se vive. A igreja em pé em nome de Jesus. Muito bem. Abigail, uma mulher fascinante, podíamos dizer uma pessoa fascinante. Nós conhecemos pessoas assim, nessa comunidade e até fora dela, gente que tem um espírito realmente diferente. Mas também conhecemos gente que encrenca por tudo, que dificulta tudo, pessoas que ainda não entendem o que é um casamento, casados, mas desenvolvendo um comportamento como se não fossem. Se eu sou uma carne com a minha esposa, é claro que o que eu faço afeta ela. Isso é simples, meu irmão. Aonde eu vou, no mundo espiritual, se você vai em lugares sujos, você leva a sujeira para a sua casa. Você tem filhos em casa, isso afeta os seus filhos. Os exemplos que você deixa, os nossos filhos observam. Então o que eu faço é muito importante. Aquilo que eu vivo é um discurso. Então eu preciso viver de acordo com aquilo que eu estou falando. Eu prestei íntima comunhão com Deus. Os meus filhos recebem por conta daquilo que eu vivo. Dez dias atrás, eu fui socorrer uma família que não é de nossa igreja. O marido tentou se suicidar, jovem, com 2 crianças pequenas, por causa de uma dificuldade familiar, de uma luta. A esposa fez algo, ele não gostou, tentou se matar. Filhos pequenos, 2 meninas lindas. É aí que você quer chegar, varão? Riqueza não é sinal de que Deus está presente. Não, senhor, você está enganado. Muito. É bom reconhecer Deus no caminho. Pedir: Senhor, eu quero um coração diferente, quero uma atitude minha diferente, com a minha família, com a minha casa. Eu vou ser um homem como Abigail, um coração como o dela, mas eu também vou ser uma mulher como Abigail. Gente fácil de conviver, gente fácil de se falar, fácil. Pega na mão de quem está perto de você.
Pode cruzar o corredor, não tem problema não, cruza aí. Nós somos uma família. Minha oração hoje, pela minha casa, pela minha vida, é essa: Senhor, me ajude a sempre tomar decisões certas, porque se eu decidir errado, o preço é muito alto para ser pago, muito alto. Eu não quero que esse preço seja pago pela minha família. Mas Senhor, se eu tomar decisões que te agradam, então a tua palavra diz que os filhos e a casa de um homem abençoado, que os seus filhos se assentarão à mesa como árvores frutíferas, como videiras e parreiras, eles frutificarão, serão abençoados em sua geração. É isso que eu quero, meu irmão. É para isso que eu falo com Deus todo dia, e Deus sabe que é todo dia, é todo santo dia que eu digo para o meu filho: filho, qual é a coisa mais importante de um homem, filho? Papai, é conhecer a Deus e andar com Ele. Filho, isso é a coisa mais importante. Manu, filho, o que é a coisa mais importante, filho? Ter Jesus no coração, papai. O que é que você fala, meu irmão? Que discurso você tem? É o discurso da malignidade, da dureza, roubando a alegria da família. Acha que porque recebe o dinheiro, põe o pão na mesa, tem carro, que isso aqui Deus está agradando. Olha, Deus tirou tudo que Nabal tinha de riqueza e deu para Davi, inclusive Abigail. Que final? Tudo que era de Nabal, sua riqueza, foi parar nas mãos de Davi. Mas eu quero louvar a Deus, porque tudo que Deus tem te dado, você vai dizer: Senhor, eu vou cuidar muito bem de tudo que o Senhor tem me dado. Isso inclui a minha casa, minha vida espiritual, tudo, Senhor, tudo. O Senhor vai me conhecer e eu vou chamar a sua atenção, não pelas práticas erradas, mas pela excelência. Nabal chamou a atenção de Deus por ser maligno, mas Caleb por ter um espírito excelente. Nessa manhã, que você chame a atenção do Senhor por ter um espírito excelente, por ter uma graça em sua vida, por ser diferente em tudo que você faz. Então você podia falar com o Pai agora, sondar seu coração, falar com Deus e dizer: Senhor, eu vou ser assim agora, eu vou ser dessa forma, vou ter um coração precioso, minhas decisões serão assim, eu vou ser uma pessoa espiritual, não vou ser carnal, eu vou, Senhor, estar no centro da sua vontade, vou encaminhar meus filhos para aquilo que o Senhor deseja, eu vou viver o melhor do Senhor, a melhor comunhão, o melhor tempo, a excelência do Senhor em minha vida. Pai querido e bendito, nós queremos te agradecer pela manhã que o Senhor nos dá, pelo Espírito que ronda e que está em nosso coração. Bendito Espírito Santo. Nos dias da criação, nós aprendemos que o Senhor pairava sobre a face das águas, adejava procurando o momento de mergulhar nas densas trevas que era a nossa história, e ao fazê-lo a vida surgiu. Nessa manhã, bendito Espírito Santo, nós pedimos a Ti que o Senhor mergulhe nas situações mais profundas de nosso coração, do nosso espírito, das nossas mais profundas trevas, das situações malignas que estamos produzindo em nosso lar, no trabalho, em nossos relacionamentos. Que o Senhor mergulhe e que a vida brote no interior de nossa vida, que a vida brote em nossos relacionamentos, que a vida brote, Senhor, nas nossas ações, de maneira que o louvor seja dado a Ti, Senhor, que a glória seja dada a Ti, e que o discurso de muita gente mude para a glória do Teu nome. Nós não queremos ser conhecidos, Pai, como alguém maligno, duro de atitudes, que não se importa com absolutamente nada. Nós queremos ser conhecidos como Caleb, um espírito excelente, um nobre, como Abigail, Senhor, uma mulher que tinha essa graça para atender as necessidades do seu lar.
Pai, capacita o teu filho, capacita a tua filha, abençoe o casamento do teu servo, abençoe os jovens dessa igreja, nas suas decisões, na compreensão, meu Pai, que cada atitude que tomamos afeta o nosso próximo, afeta a comunhão da igreja, afeta o nosso lar, e nós não queremos, Pai, prejudicar a estrutura de nossa casa. Por isso, Pai, santifica as nossas obras, aprova, Senhor, o nosso andar, e glorifica o teu santo, bendito e glorioso nome. Você pode levantar suas mãos onde você está, querido. Faça isso, querido, faça isso. Levante as suas mãos. Deus vai tirar toda enfermidade do seu coração nessa manhã. Essa sequidão que faz de você um homem duro, uma mulher dura, que não se rende, cheio de orgulho. Por certo, já ouvimos a palavra que Deus dá graça àquele que é humilde. Olha, aprenda com Abigail. Ela simplesmente se humilha, e Davi glorifica a Deus. Levante as suas mãos para falar com o Senhor. Fale com Ele. Levante as suas mãos. Nós só podemos ser alguém promotor da paz, da graça, da conciliação, se Deus nos capacitar, meus irmãos. Se Ele fizer, não fica pensando como é que eu vou fazer. Deus vai te ajudar, Ele vai te capacitar a ter uma palavra diferente, palavra doce, comportamento diferente. Então levante as suas mãos, porque Deus vai fazer você sair daqui hoje promotor de reconciliação, de paz, de vitória na sua família. Você não vai piorar a dificuldade, você vai resolver com a graça do Senhor. Deus vai te dar uma estratégia para resolver. Você precisa acreditar.